O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Vocês podem observar que a coroa do advento está completa. As 4 velas que simbolizam a nossa preparação para o Natal do Senhor. Já estamos quase lá. E nesse tempo de advento, diversos personagens bíblicos vieram nos ajudar na preparação ao Natal. Nós tivemos profetas, evangelistas, João Batista, e hoje uma pessoa muito especial veio nos ajudar na preparação ao Natal, Maria. Ela é a personagem central do Evangelho de hoje, nós chamamos de visitação. E eu gostaria de começar a falar a respeito, na verdade é ela que vai nos falar em relação à preparação ao Natal, mas eu gostaria de começar com uma pergunta bastante provocativa. Maria, pecou ou não pecou? Hein? Maria, pecou ou não pecou? Alguns grupos cristãos dizem, ela pecou, e citam Romanos 3, 29, onde o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em algumas traduções, carecem da graça de Deus. Mas quando o anjo veio visitar Maria para anunciar que ela seria a mãe do Senhor, ele chamou de cheia de graça. Então ela não carecia da graça do Senhor. Dá a entender na palavra de Deus, e é assim que nós professamos como fé, que Maria não pecou. Também há uma outra exceção feita a Jesus, que a palavra diz que foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Certo. Nós católicos dizemos que Maria não pecou. Não só dizemos, mas nós cremos. Há poucos dias atrás nós celebramos uma festa chamada Imaculada Conceição, que quer dizer o nascimento da Virgem Maria sem pecado. Mas o fato dela ter nascido sem pecado não a protegeu de ter pecado. Jesus também nasceu sem o pecado, mas o demônio veio tentá-lo. E se o demônio veio tentá-lo, é porque ele poderia ter pecado. Maria também poderia ter pecado. Algumas vezes, quando vamos nos confessar, nós dizemos ao padre
que perdemos a paciência, né? Consideramos perder a paciência um pecado. E eu pergunto, será que Maria já perdeu a paciência alguma vez na vida? Jesus já, é explícito. Quando ele entrou no templo e expulsou os vendilhões do templo, ele não estava calminho, ele estava nervoso, bravo, sem paciência. Uma vez também ele perdeu a paciência com os próprios discípulos e disse: até quando, geração adúltera, eu terei que estar com vocês? E Maria, perdeu ou não perdeu a paciência? Perdeu, gente, perdeu a paciência. Nós não encontramos isso de maneira explícita, mas de maneira implícita. Há um texto bíblico, que inclusive faz parte do mistério do terço, que fala da perda e do encontro do menino Jesus no templo. Jesus ficou no templo por 3 dias. Maria e José ficaram apavorados. O que teria acontecido com o menino? Será que ele foi sequestrado? Será que ele se perdeu? Voltaram ao templo e o encontraram tranquilamente ensinando aos doutores da lei. E aí Maria diz, e eu não acredito que ela tenha dito, gente, com muita serenidade, até porque ela interrompe o ensinamento de Jesus para dizer o seguinte: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, quer dizer, perturbados, nervosos, procurando você. Então ela perdeu a paciência. Gente, o que é perder a paciência? Ficar com raiva, ficar triste, ficar zangado, são emoções humanas. Todos nós temos essas emoções humanas. E nós não podemos transformar Maria num ET, que não teve emoções humanas, que não perdeu a paciência, que não ficou brava algumas vezes, que não ficou perturbada, que diz que sim. Tudo isso, gente, aconteceu com ela porque ela é humana, senão nós a tiramos da família humana e a colocamos em outro mundo, em outro planeta, e não é justo com ela. Mas ela não pecou. E aí o sentido de não ter pecado, gente, é muito mais profundo do que o que eu citei como emoções humanas que nós temos, e provavelmente também, como ser humano, ela também teve. Como que nós sabemos que ela não pecou? É Jesus quem diz. É Jesus que afirma isso. Um dia Jesus falou a respeito da ação do Espírito Santo. E olha o que ele disse: e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Qual é o pecado? A raiz e a mãe de todos os chamados pecados é a incredulidade, gente, que é a não confiança em Deus, a não concordância com a palavra de Deus e a não observância da palavra de Deus. E vocês ouviram como termina o evangelho de hoje? É Isabel quem diz: feliz és tu que acreditastes, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. É por isso que nós sabemos que Maria não pecou, porque ela não foi incrédula. Não tem nada a ver, gente, com emoções humanas. Isso nós temos
Não podemos tirar isso dela, não podemos negar a ela o fato de ser humana, como nós somos humanos também, mas ela fez uma escolha. Qual foi a escolha? De não ser incrédula, porque a incredulidade, segundo Jesus, é de fato o pecado, porque está lá na raiz. Os nossos primeiros pais, lá no paraíso, pecaram pela incredulidade. Deus disse a eles: não comam do fruto que está no centro do jardim. Enganado pela serpente, Eva come do fruto, porque a serpente diz para ela que se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus e ela jamais morreria. Mas Deus havia dito que se eles comessem do fruto eles morreriam. Mas a serpente os engana e Eva come do fruto e dá ao marido, não é? E com isso peca pela incredulidade, não acreditou na palavra de Deus. Mas hoje Isabel está afirmando que Maria acreditou na palavra de Deus. E ela nos ajuda também, gente, a viver uma vida sem pecado, a viver uma vida de fé, a viver uma vida de fidelidade, a viver uma vida de confiança no Senhor, porque ela sempre teve confiança. É verdade que algumas vezes ela não entendeu o que estava acontecendo, mas ela meditava em seu coração e depois dizia: sim, eu faço, eu quero, seja feita a vossa vontade, né? Eu sou escrava do Senhor. Então ela nos ensina e nos ajuda a viver uma vida sem credulidade. E aí, gente, também nós vemos que esta fé de Maria, que a levou a viver, né, na graça de Deus e acolher a graça de Deus, apresenta duas realidades para a nossa vida. E aí, gente, eu quero convidá-los a aprofundar a chamada devoção mariana. Às vezes a nossa devoção mariana é muito de pele, mas tem que ser de sangue. Não é somente um devocionismo, não é somente uma emoção, não é somente um ato de piedade, mas a devoção mariana deve entrar dentro de nós e correr no nosso sangue como vida para nós. E aí Maria nos convida e nos ensina a respeito da fé para nos prepararmos melhor para a vinda do Senhor, que não é só para uma data no calendário, não é? Mas para a presença do Senhor estar sempre diante de nós. Então a primeira coisa, Isabel diz a ela: feliz és tu que acreditastes. Feliz. Em outras traduções, bem-aventurada, que quer dizer o que, gente? Satisfeita com Deus. Maria estava satisfeita com Deus, era tudo o que ela precisava, por isso ela era feliz, ela era bem-aventurada, ela era satisfeita. E nós somos satisfeitos com o quê? Na oração chamada oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós, apesar de rezarmos esta oração, na verdade nós já vamos direto para o pão nosso de cada dia. Quando a primeira parte da oração do Pai Nosso nos convida à comunhão com Deus, nos convida a vivermos como Maria viveu, mergulhados em Deus, dentro do seu reino, comendo e bebendo da vontade de Deus para sermos felizes, gente. Até porque, se nós buscamos a comunhão com Deus, nós temos tudo.
Jesus fala isso: busca o reino de Deus, busca a sua justiça, e tudo é dado por acréscimo. O próprio Jesus disse também que mesmo antes que nós peçamos alguma coisa, Deus já sabe do que nós precisamos. Então, Maria nos ensina, gente, a sermos felizes, não com o pão de cada dia, o que o pão representa, com tantas coisas que nos são apresentadas para a nossa felicidade, para a nossa satisfação, mas com Deus, nos lembrando também que em Deus nós temos tudo e podemos tudo. Será que é essa a nossa felicidade? Será que é essa a nossa satisfação? Ou nós estamos insatisfeitos à busca daquilo mais? E que nós sabemos que, apesar de serem coisas boas e necessárias para a nossa vida, Deus sabe que são, mas não são capazes de dar sentido e de preencher o nosso coração. Segunda coisa, gente, que o Evangelho nos ensina, né? Maria nos ensina: da parte do Senhor irão cumprir o que Ele prometeu. E aqui nós vemos o desenvolvimento da fé de Maria. Em primeiro lugar, Maria vê as coisas antes de acontecer. Veja, por exemplo, o Magníficat, quando ela canta, né, que o Senhor derrubou os poderosos dos seus tronos, ou derrubaria os poderosos dos seus tronos, e levaria os humildes a um tempo novo, fazendo eco à profecia de Miqueias que nós ouvimos, Miqueias, melhor dizendo, que nós ouvimos. Veja, por que ela diz essas coisas? Será que ela tinha um dom de visão espiritual, né, de profecia, que a fazia ver o futuro? Não, gente, porque quem tem fé vai além das circunstâncias. No tempo dela também havia muitos problemas, mas ela vai além dos problemas do seu tempo, ela vai além das circunstâncias da sua vida e da vida das outras pessoas, e ela enxerga aquilo que ninguém enxergava. Ela enxerga a presença de Deus, ela eleva os seus pensamentos para Deus, e ela consegue ultrapassar as circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. E Maria andava por aquilo que ela cria, e ela acreditava que Deus era o Senhor da história, e ela acreditava que todas as coisas estavam nas mãos de Deus. Por isso que ela pôde proclamar que o Senhor haveria de estabelecer o seu reino. E nós, o que vemos? O que cremos? Quais são os nossos pensamentos? Segundo, gente, Maria, ela eleva seus sentimentos. No Magnífica, que nós não ouvimos na leitura de hoje, mas que é continuidade, né, da leitura de hoje, e que nós conhecemos muito bem, diz assim, né, que se alegrava no Senhor: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Esses dias, melhor, já faz tempo que eu tenho ouvido a mesma coisa, pessoas me dizem: padre, parece que as pessoas estão ficando mais tristes, mais deprimidas, mais nervosas, mais confusas. Será? Alguns especialistas falam, gente, do pós-pandemia, que vai ser uma pandemia emocional, por muitos motivos. Será? Eu creio que sim. Inclusive, até ouvi pessoas dizendo: parece que o clima está ruim. De fato está, gente. Está no ar. Olha, vocês estão usando máscara. Não todo momento, porque é difícil falar com máscara, mas todos nós usamos máscara o tempo todo. Por quê? Porque o ar que nós exalamos, se tiver contaminado, vai contaminar alguém.
E o ar que os outros exalam, se estiver contaminado, vai nos contaminar. Não é verdade? Então, nós estamos preocupados em não contaminar o ar das pessoas. Mas, gente, será que com os nossos pensamentos e sentimentos, nós não estamos contaminando a atmosfera? Paulo acreditava nisso, em Efésios, no capítulo 6, ele fala que os espíritos do mal estão espalhados nos ares. E eu creio, gente, é tanto falar de doença, é tanto falar de problemas políticos, econômicos, tantas coisas, tanto negativismo, tanto pessimismo, tanta ideia ruim, que nós estamos poluindo o ar com esse vírus. Mas alguém vai dizer: padre, mas não é verdade? Não é realidade? Não é o que está acontecendo? Aí que está, gente. O cristão não enxerga as realidades humanas. O cristão enxerga as realidades do reino de Deus. E no reino de Deus essas coisas não existem. No reino de Deus o mal não prevalece. No reino de Deus a doença não permanece, nada permanece, nem a morte é real no reino de Deus. Nós cristãos não cremos na morte, nós cremos na Páscoa, na passagem da vida para a vida, que já estamos vivos e vivos continuaremos. Mas os cemitérios não estão. O que tem no cemitério? Corpos, não vidas. Vidas não estão no cemitério. É isso que nós cremos, é isso que nós temos que sentir, gente. Não fugir da realidade, mas adentrar como Maria adentrou na realidade de Deus e na realidade do reino de Deus. Para quê? Para que mesmo em meio às tristezas da vida, às angústias da vida, nós tenhamos dentro de nós uma alegria perene, um feliz Natal que não é somente um chavão de final de ano, mas uma realidade dentro do nosso coração. Terceiro, a fé de Maria proclama os feitos de Deus, proclama as maravilhas de Deus, não é? Proclama que Deus é santo. Gente, um dos mandamentos da Bíblia diz: não tomar o nome santo de Deus em vão. Não é isso? E o que nós entendemos com isso? Que na hora, às vezes, do nosso nervosismo, a gente diz: meu Deus, às vezes usamos a expressão meu Deus para falar coisas que nem deveríamos falar. Aí nós tomamos o santo nome de Deus em vão. Quem diz que o nome de Deus é Deus? Hein? Quem disse que o nome de Deus é Deus? Esse é o nome que nós damos a Ele, gente. O nome de Deus não é um título. O nome de Deus é a natureza de Deus. Quando Maria diz santo é o seu nome, ela está reconhecendo a natureza, a grandeza de Deus, mas ela não está somente reconhecendo a natureza, a grandeza de Deus, mas ela está reconhecendo a sua natureza e a sua grandeza como filha amada de Deus. Quem não se vê como filho amado de Deus, está rejeitando o nome do Senhor. Está tomando em vão o nome do Senhor, porque o nome do Senhor não é um título. Quando Moisés perguntou ao Senhor: como o Senhor chama? Ele disse: eu sou quem eu sou. Não é um título. O nome do Senhor é uma natureza, e é a natureza que está presente em nós pela criação, imagem e semelhança de Deus. Gente, a fé de Maria é uma fé de esperança cristã. E a esperança cristã não é otimismo, ainda que o otimismo é muito bom, muito necessário. O que o otimismo diz para nós? Amanhã virão dias melhores, não é? Amanhã virão dias melhores. O ano de 2022 há de ser melhor que o ano de 2021. É muito bom isso, gente, mas isso não é esperança cristã. A esperança cristã não tem nada a ver com o futuro. A esperança cristã tem a ver com o presente. Não é amanhã vai ser um dia melhor, amanhã teremos dias melhores. Não, hoje é o dia melhor.
Agora é o dia melhor. O momento presente, seja ele como for, é o dia melhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, e seja um dia de alegria e de cânticos. Maria passou por dificuldade, gente, mas ela estava alicerçada por causa da sua fé na esperança cristã, alicerçada em Deus. A fé de Maria era uma fé de gratidão. Como é importante a gente ser grato, a gente agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Às vezes nós acordamos de manhã com murmuração, passamos o dia murmurando, terminamos o dia murmurando, e ganhamos o que com isso? Melhoramos em que a nossa vida? Nada. Será que nós reconhecemos que o Senhor está conosco? Nós reconhecemos as bênçãos de Deus? Como Maria sabemos dizer, né? O Senhor fez em mim maravilhas. Somos gratos. E por último, gente, a fé de Maria era uma fé que transformava vidas. Vocês viram que quando ela chegou na casa de Isabel, e ela saudou Isabel, provavelmente dizendo Shalom ou paz, o menino João pulou no seio de Isabel, ficou alegre, satisfeito no seio de Isabel. Por quê? Porque Maria, ela testemunhava, e ela também expressava, manifestava Deus por meio da sua fé. Também a fé deve nos levar a manifestar Deus. E aí, gente, tem que dar sentido a tudo que nós fazemos. Por que nós trabalhamos? Trabalho para ganhar meu pão. Então essa é a sua recompensa. Por que constitui família? Constitui família para não ficar sozinho. Essa é a sua recompensa. Mas não é para isso que Deus nos dá trabalho, família, bens e tudo mais. É para manifestar Deus. É para manifestar Deus no nosso trabalho, como Maria fez na casa de Isabel. É manifestar Deus, né, na nossa casa, como Maria fez na casa de Isabel. É manifestar Deus nessa realidade desse mundo, gente, que precisa de Deus, precisa conhecer o amor, a presença de Deus, manifestar Deus. Então, com isso, gente, Maria nos ensina a nos prepararmos para o Natal do Senhor. Nos ensina a abrir o coração para o Senhor, nos ensina a viver uma vida de fé, e nós somos muito gratos a ela na noite de hoje, pela gentileza, ela que preparou o primeiro Natal da história, nos ajudar a nos preparar para o Natal na nossa história. Não um Natal de calendário, mas um Natal de vida, da presença perene do Senhor em nós, que faz maravilhas. Amém. Então diga-se comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra de hoje, onde a vossa Santíssima Mãe nos ensina a viver a vida de fé e a manifestar a fé no mundo. Muito obrigado, Senhor. Então vamos professar nossa fé.